Glória a Deus, Shalom, bom dia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia, por estarmos aqui na tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, teu amor derramado sobre nós, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá entendimento. Precisamos muito entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, para que transformemos isso em algo sólido, consistente, que nos traga vida, que nos traga realmente restauração. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor está falando, fazendo, e que nós saiamos da frente em todo o tempo e deixemos que o Senhor opere a nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos ainda falando sobre os juízos, sobre aquilo que Deus tem aí para executar a favor das nossas vidas. E o que tem acontecido é, logicamente, que agora nós estamos no entendimento de colisão entre aquilo que é a temporada que está disponível, entre aquilo que está, Shalom, irmão, bom dia, entre aquilo que está acontecendo a nosso favor no céu e aquilo que nós temos que vencer na nossa própria vida. Então há esse embate que é justamente a luta da nossa própria vida mesmo, do espírito militando contra a carne e a carne militando contra o espírito. E essa palavra, o que que eu entendo? Que nós temos nessa guerra, nesse militar da carne com o espírito, nosso espírito e a nossa carne, então no meio disso vai estar a nossa alma. E eles lutam para que essa alma esteja trabalhando a favor dele. Então a carne luta para a alma lutar a favor dela e o nosso espírito também luta para que a alma lute a favor dele. Então, nesse ponto, nós temos a responsabilidade de alimentar a nossa alma, para que realmente nós estejamos robustecidos a ponto de conseguir exercer esse juízo. Porque senão, nesse momento de colisão, onde aquilo que está disponível para nós aplicarmos o juízo, e a carne vem com todos os argumentos para a alma, e a alma então fica muito misturada, as emoções muito oscilantes, as vontades, aos comportamentos, às atitudes, fica tudo muito misturado, aí é complicado para a gente exercer. Então precisa ter realmente esse tempo de busca de Deus para nós olharmos para a nossa vida, porque o juízo, na verdade, em Cristo, ele já está feito. Se você for analisar, nós não precisaríamos fazer nada disso que nós estamos fazendo, era só pegar a justiça, que é Cristo, e executar juízo sobre todas as coisas, e isso já está pronto. Isso, na verdade, já está acessível para nós através de Cristo. O problema é que nós estamos no meio do caminho. O problema é que a nossa incredulidade, a nossa falta de compromisso, de envolvimento, de entrega, de busca, de qualquer coisa que esteja nos impedindo, isso que vai ter a resistência para executarmos juízo. Então, na verdade, o nosso problema não vai ser o que nós vamos executar juízo, o nosso problema não será se Jesus está com vontade de fazer isso, ou disponível para nós ou não, mas a verdade, a nossa luta é nós estarmos alinhados nesse tempo para nós estarmos limpando isso. Então, temos falado de temperamento, de personalidade, de comportamentais, de coisas que nós precisamos acertar dentro desse ambiente. Então, hoje, a respeito, nós falamos já algumas vezes a respeito de geralmente marido e mulher, mas acontece também em outros aspectos, e é tipo um alerta aí para a gente ficar atento a respeito das conversas. Às vezes a gente tem um ambiente onde nós precisamos discernir que existe o que eu chamo de o dono da conversa. Então, todo ambiente que a gente chegar, a gente vai precisar analisar isso. Quem é o dono da conversa? Porque a gente ultrapassa os limites muitas vezes. Porque a gente quer falar também, a gente quer participar, só que existe, Shalom, irmão, bom dia, existe, na verdade, o dono da conversa. E quando a gente atropela muito essa conversa, quando a gente tem mais intimidade. Então, se eu estou com uma pessoa falando que eu não tenho intimidade, eu consigo me segurar, porque eu não vou ficar atropelando aquela pessoa porque ela está falando, é uma autoridade ou não,
mas eu vou me segurar bem mais do que se eu estivesse conversando com a minha esposa comigo, você com seu marido, de repente com alguém aí da empresa, um pastor que você tenha mais intimidade. Então, a gente acaba atropelando essa conversa e trazendo um ambiente meio esquisito, porque nós temos que entender que tem o dono da conversa. Então, às vezes, a gente pega algumas coisas de atendimento, por exemplo. A mulher pede atendimento para o esposo. Pastor, consegue atender meu esposo? Vocês conseguem atender? Ele está disponível? Ele quer conversar? Ah, a gente consegue. Aí senta o abençoado e a abençoada aqui, que o cara não queria vir, mas nem que a vaca tussa. Mas ele veio. Aí o que a abençoada faz? Quem que é o dono da conversa? Responde aí para mim. Num atendimento que alguém pede, atende meu marido? Quem que é o dono da conversa? Alguém responda aí para mim, por favor, rapidamente. Num caso desse, quem é o dono da conversa? O atendimento é pro esposo. O dono da conversa é o marido. Obrigado. E o que a esposa faz? Ela tá tão cheia, ela tá com tanta coisa, ela tá tão sufocada, que ela toma a frente da conversa. Aí o atendimento que era para o marido vira uma breve vergonha para o marido na frente dos pastores que ele nem nunca viu na vida. E depois eu acredito que vire uma briga em casa. Então o atendimento foi a pior coisa que a gente pôde fazer para aquele casal, porque a mulher não teve o discernimento de deixar o dono da conversa falar. Porque ela orou, ela jejuou, ela pediu, ela implorou, ela insistiu para ele vir para o atendimento. Aí ele veio. Então vamos ficar todo mundo quieto e deixar ele colocar a vida dele na nossa mão. Porque a boca fala do que o coração está cheio ou transborda. Então é sábio nós ouvirmos. Porque a pessoa, já fica a dica aí para obreiro, para libertador, para pastor, para conselheiro, em qualquer área da tua vida. Ah, eu queria tanto entender o que está acontecendo com a pessoa. Escute ela. É uma boa, é um ótimo começo. Agora a gente não deixa a pessoa falar e depois você quer entender certas coisas e vai ficar difícil. Porque se a boca fala que o coração transborda, não se preocupe. Eu já tentei manipular isso. Falei, eu vou conversar hoje e eu não vou falar esse negócio da boca fala, o coração transborda, eu vou falar o que eu quero falar. Não rola, não dá certo. Você começa a mentalmente se policiar, vigiar, e daqui a pouco você está falando o que o coração está cheio, porque é a palavra, não tem como. Está escrito, é isso que vai acontecer. O diabo não vai mudar, o homem não vai mudar, ninguém vai mudar. Se Deus está falando que a boca vai falar do que o coração está cheio, a boca vai falar do que o coração está cheio. Por mais que você se concentre, por mais que você queira, por mais que você... Mas você começa a conversar, daqui a pouco você está falando aquilo que realmente está dentro de você. Então, é uma limpeza, Shalom, bom dia. É uma limpeza que nós estamos fazendo na nossa vida de entendimento para que a gente fique mais sábio, mais inteligente, para nós estarmos acessando certas coisas. Porque, então, nós estamos dando exemplo aqui de marido e mulher, porque é uma coisa que acontece muito. As mulheres sufocam os maridos em atendimento, né, em conversas. Às vezes você está com um casal, o cara, a mulher já atropela, já fala, não fecha a boca um minuto. Ela fala tudo. E isso não é legal. Isso aí não é bom. Isso aí está trazendo prejuízo para o casal, para o marido, porque você não está tendo sabedoria. E se o marido fizer isso, nós não estamos tendo sabedoria, os homens. Então nós vamos precisar entender isso. Nós vamos precisar ver o dono da conversa. Então puxou um assunto lá, tá? Quem que é o assunto? A pastora Fátima puxou um assunto. Então, eu vou ficar com a minha boca fechada, prestar atenção, mas isso eu vou ter que vigiar. Porque eu também tenho uma opinião para dar, eu também tenho um pensamento, também tenho alguma coisa. E aí eu vou ter que vigiar para não estar fazendo isso. E o que isso tem a ver com o juízo? Isso tem a ver com o juízo que você, trabalhando dessa forma,
você pode fechar muita porta. Você pode trazer um ambiente muito esquisito para a tua casa, para o teu meio de convivência. Você pode perder a oportunidade de acessar algo que o teu marido iria colocar na tua mão para você executar juízo. Pastor, eu não aguento nem ouvir a voz dele. Ele respirando, ele me irrita. Aí você vai ter que orar para o Senhor te dar graça, porque você não está orando por ele, que fica incoerente, irmãos. O que a gente faz dentro daquilo que a gente ora é incoerente, porque tem essa guerra, essa militância entre o espírito e a nossa carne. Então nós vamos ter que alinhar a nossa alma de acordo com aquilo que o espírito está recebendo, para a gente poder fluir nisso. E isso está atrapalhando. E isso muitas vezes é complicado. E aí o teu marido pode se calar, porque ele sabe que não adianta. Ele fala, cara, não adianta nada. Ah, vamos lá fazer o atendimento? Para quê? Não, não quero atendimento. E talvez ele não queira porque você não deixa ele falar. Não é porque ele não queira. Ele gostaria de ter um ouvido. Mas em casa ele já tem, ele já não tem. Porque você não deixa ele falar. E quando você consegue um atendimento, você mesmo interrompe. Então ele continua não tendo um ouvido. Então, para ele deixa para lá. Aí vai ter que ver. Mas você, não, eu queria tanto saber, eu queria tanto que ele falasse. Eu estou orando por isso. Então tenha uma atitude coerente com esse ambiente. Amém? Então, lembre-se que a conversa tem dono, vigie e vamos ficar em paz. É, nessa, nessa jornada também aí de juízo, nós temos entendido, essa semana eu estava pensando aí no final de semana a respeito de algumas coisas, e a necessidade de uma palavra que nós já trouxemos algumas vezes, mas para outras pessoas que não ouviram, ou quem ouviu vai ouvir de novo, a necessidade de uma limpeza de genética. Porque se o fundamento que nós temos falado ele está corrompido, isso faz com que nós sejamos impedidos de chegar nesse objetivo que nós estamos traçando, a genética suja, misturada, ela vai ser um impedimento muito grande para isso. Então, nós temos percebido que nós ficamos, muitas vezes, realmente sem entender o que está acontecendo, porque existe um ponto da nossa vida, uma marca genética na nossa vida, que ela precisa ser removida, que ela precisa ser extirpada, tirada, e nós não, então, ficamos lutando com muita coisa. E, às vezes, nós achamos Deus injusto, incoerente, letárgico, sem muita atenção para as nossas vidas, porque tem hora que a gente escuta certas coisas que nos leva a pensar por que que demorou tanto para eu entender isso? Se Deus já sabia que esse era o meu problema, por que que demorou 25 anos eu passando por uma dor tão intensa, aonde eu pedia a morte todo dia por causa daquela dor, e depois Deus então me traz um entendimento, e uma oração que é feita dentro daquele entendimento, eu nunca mais tive dor na minha vida. Por quê? Por que que dentro daquilo eu tive uma atitude, eu limpei então algo na minha vida, e dali para frente as coisas tomaram. Por que que quando um homem, em 20 segundos, olhou no meu olho e falou assim, você não reina em nada. E essa palavra muda o curso da minha vida. Por que que Deus não levantou alguém antes, 10 anos, 15 anos atrás, para olhar no meu olho e falar assim, cara, na verdade o teu Jesus é inoperante. Você não reina em nada. Você é um fracasso. Foi a palavra que deu start para eu colocar minha vida para andar. Mas por que que essa palavra? Por que demorou tanto? Porque de verdade nós estávamos buscando isso. De verdade eu estava pronto para ouvir isso. De verdade você estava preparada para certas coisas. E de repente tem um ponto nevrálgico na tua genética, uma marca de iniquidade que impede que aquela palavra entre. Marcas que foram se acumulando ou que nós já herdamos, que aquela palavra falada, Deus sabe que é aquela palavra que vai fazer a obra, mas no momento exato. E é responsabilidade nossa preparar a terra
para que essa palavra venha, essa semente venha e realmente frutifique. Porque a mesma palavra do apóstolo para mim, do Joseir, falando para mim, você não reina em nada, com muito carinho, amor e atenção, você é um fracassado, e esse Jesus seu, então, que você falou já está tudo feito, alguma coisa está errado, vem aqui me dar um abraço que você é órfão, deixa eu orar pela tua vida, deixa eu tirar você desse ambiente de orfandade, deixa eu te abençoar para que você seja destravado para ir para frente. De alguma forma, naquele momento, provavelmente através da minha esposa, porque tinha mais gente orando e tal, mas ela limpou a terra a ponto de chegar ao ponto de cair a semente e frutificar. Porque quantas coisas que eu ouvi na minha vida, e quantas coisas que eu rechacei, quantas coisas que eu tinha nojo de estar ouvindo, que dava aversão, eu falei, não quero isso daí, eu estou fora disso aí, vai falar para outro, isso não funciona, ou não funciona para mim, ou eu não quero, era um monte de coisa. Por quê? Terra seca, aquela terra árida, aquela terra resistente à semente, a semente cai entre espinhos, cai naquele calor, ela morre, ela começa a nascer um pouquinho, daqui a pouco já era, não tem sustentação, porque a terra está fechada para manifestação. Então, nós estamos clamando numa temporada que nós estamos falando assim, eu preciso executar juízo sobre isso, eu preciso executar juízo sobre isso, mas primeiro nós vamos ter que executar juízo sobre a nossa terra, tornar a nossa terra uma terra produtiva, uma terra que aceita a semente, que frutifica, para nós termos autoridade no mundo espiritual para executar juízo sobre qualquer coisa. Então, primeiro é a tua terra, primeiro é a nossa, por isso que Deus está tratando das nossas vidas com tanta intensidade e batendo em tantos lugares antigamente assolados, destruídos, arrebentados, para falar, cara, vamos acertar você primeiro, vamos arrumar a sua vida primeiro, depois você vai ter uma boca profética saudável para liberar o juízo. Mas primeiro, acerta o temperamento, acerta a genética, acerta a parte de arrependimento, acerta a vida sexual, acerta. Se movimente já numa atmosfera de juízo, já vá decretando o juízo na sua própria vida, naquilo que já é possível você decidir. Nós estamos tratando o temperamento, às vezes a gente fala a respeito do meu temperamento iracundo, explosivo, nervoso. E uma das coisas que me ajuda a realmente andar de uma forma diferente é entender que essa explosão não me levou a lugar nenhum. É entender que o resultado, a colheita, o acesso que eu tive dos frutos dessa explosão me levaram aonde? Me levaram a deixar uma mulher arrebentada dentro da minha casa, pessoas arrebentadas ao meu redor, pessoas que gostavam de mim, mas tinham um pânico de estar perto, porque fala, cara, qualquer hora esse cara dá um surto aqui, um surto de imbecilidade, e ele vai falar um monte de coisa, então é melhor deixar para lá. Então, de repente, você pensar no seu temperamento, o que isso está trazendo de fruto para a tua vida? Já vai ser uma boa linha de raciocínio para nós fazermos, se está valendo a pena, se está compensando. E a gente, então, de repente, dentro desse entendimento, vamos falar, Senhor, me dá graça, porque eu estou percebendo que esse tipo de comportamento não trouxe fruto nenhum. Então, se eu tiver o mesmo comportamento, eu terei o mesmo fruto. O fruto eu já comi um monte, é amargo, é azedo, é ruim, é ranço, é passado, é sem sabor para nada, só estraga a minha vida dos outros. Então, eu não quero mais esse fruto. Se eu não quero mais esse fruto, eu não vou ter mais aquele tipo de procedimento. Eu não vou mais lançar aquela semente. Então, Deus está trabalhando de uma forma muito bonita a nosso favor para nos limpar numa amplitude máxima possível para nós alcançarmos um resultado também máximo possível. Porque é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. E isso vai doer, irmãos. Porque às vezes a gente entra nisso e fala assim, pô, que bênção. Autoridade, juízo para cá, juízo para lá, em nome de Jesus, isso aqui está mudado, isso aqui está... Aí Deus fala assim, vamos conversar um pouquinho, senta aqui. E ele tá sentando com a gente, com cada um de nós, no nosso particular. E isso é bonito, porque o pai repreende ao filho ao filho que ama, o bastardo. Então, sinta-se feliz, lisonjeado, amado, quando você for repreendido, porque o pai repreende ao filho que ama. Então, ele está te amando. Ele está liberando sobre a minha vida e a sua vida o amor dele, que se fosse bastardo, vai embora aí, vê o que você faz da sua vida, mas você é filho, senta aqui. Vamos conversar.
Deixa o Pai te alinhar. Deixa o Pai trazer uma palavra. Deixa o Pai ajudar você a sair disso. Eu te amo. Então, todas as vezes que nós formos repreendidos pelo Pai, pela palavra, é uma manifestação de amor. E às vezes nós ficamos irritados, chateados com liderança, com Deus, com os homens. Para que falar isso para mim? Podia ter deixado eu quieto. Ele te ama. E nós temos uma imagem, muitas vezes, de amor, que é um amor que dá, que dá, que dá. E esse amor matou muita gente, porque esse amor é carnal, esse amor é humano, esse amor é falível. Mas o amor de Deus não, o amor de Deus é para restauração, o amor de Deus é para proteção, o amor de Deus é para direcionamento, o amor de Deus é para te colocar e me colocar na rota e falar: funciona, filho, o Pai te ama, eu quero te ver bem, quero te ver protegido, quero te ver blindado, quero te ver estruturado, eu te amo. Eu te repreendo porque eu te amo. Mas queremos aquele amor que dá tudo o que a gente quer. Ai, como meu pai me ama. Dá tudo o que eu quero. E daqui a pouco você vê essa pessoa perdida, porque não tem fundamento, não tem resistência, não tem nada. E Deus está querendo nos trazer uma resistência. Deus está querendo nos trazer um ambiente onde nós tenhamos condições de realmente limpar a nossa vida, deixar a nossa vida em ordem, ter a nossa terra molhada, ter a nossa terra arada, pronta para frutificar dentro desse ambiente de juízo. Amém? Vamos falar um pouquinho de genética, então, a respeito de Zacarias, Isabel, João Batista. É, Lucas capítulo 1. É, Versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Eram ambos justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui. Esse versículo, ele é um versículo que, quando Deus me revelou ele, começou a falar comigo através dele, ele me chama muita atenção. Porque até agora ainda eu não achei nenhum casal igual a esse casal. Na Bíblia, não. Então, se você for ver Deus dando testemunho, falando de alguém, Deus vai falar de Jó, Deus vai falar de Noé, Deus vai falar de um monte de gente, de homem. Mas Deus falar, ou vai falar de uma mulher, mas falar de um homem e de uma mulher, de um casal, tá aqui, ambos irrepreensíveis em todos. Então é uma coisa que eu falei, rapaz, que coisa que é essa? Os caras eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, justos diante de Deus. Só que eles não tinham o que eles mais queriam, que eles queriam um filho. E dentro desse ambiente que nós caímos demais, porque nós estamos fazendo, e qual é a nossa real intenção ou motivação? Você está fazendo porque você vai fazer porque Deus é Deus, você vai servir a Deus por aquilo que Ele é e acabou, ou nós estamos realmente fazendo, buscando, servindo, mas nós temos algo que, quando esse algo não vem, nós começamos a nos perder. E esse casal me chama a atenção porque eles não eram jovens mais. Eles continuavam sendo irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Zacarias estava fazendo a sua função de sacerdote, ele estava aqui no turno dele, e ele já tinha uma expectativa zero de ter um filho por causa da idade, a mulher estéril. Era um campo totalmente avesso àquilo que ele buscava e àquilo que eles queriam. Mas eles continuavam a ser irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor, ambos, e continuavam servindo a Deus. E aí não tem como você não executar juízo sobre algo, se você e eu andarmos dessa maneira. Continuarmos a servir ao Senhor de toda a nossa vida, de nosso entendimento, nossa entrega, nossa busca, tendo sim um objetivo bem claro daquilo que você quer, mas não chegou ainda, não altere o nível de entrega.
Nós saímos muito facilmente daquilo que nós fazemos, porque nós lutamos por um tempo, aquilo não acontece, a gente esmurece e a gente sai desse ambiente onde nós iríamos ser encontrados justificados em Cristo, irrepreensíveis do mandamento do Senhor. Aí nós passamos a ser repreensíveis. Nós passamos a falar, cara, já não... Ou nós abandonamos porque achamos assim, o tempo, esse tempo todo, já não é para mim. Já não tem mais jeito. Já tem essa idade, já... Não, eu amo ao Senhor, mas Deus já não fez, né? Com essa frustraçãozinha, eu vou para o céu. Com essa machucadura, eu vou para a glória. Estou machucada, estou ferida, estou ferido. Nessa área, Deus é soberano. E Ele não quis operar na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E começamos a espiritualizar. A falarmos até mais bonito. Até mudamos a entonação, para parecer o mais espiritual possível. Mas lá no fundo, você está decepcionado. Lá no fundo, eu estou ferido. Lá no âmago da questão, nós não estamos bem com isso, estamos desconfortáveis com isso. Porque nós achamos que isso não vai mais acontecer. Nós achamos que isso não tem mais acesso para nós. Seja pelo tempo, pela idade, pela circunstância, pelo lugar que você mora, pela igreja que você está. Cada um vai ter um cenário. Eu olho para a igreja e falo, cara, para mim é complicado. A minha mente, ela é bombardeada praticamente todo culto aqui na igreja física. Praticamente todo culto é uma guerra. Porque a igreja parece que, cara, Deus, acho que ele tem um propósito só mesmo na internet, para sair, para fora. Porque indo Artina especificamente não vai. Tá indo, mas com um número muito limitado de pessoas. Só que eu falei esses dias que no bate-papo da semana passada, em duas pessoas, o testemunho que elas deram, a postura delas, o que elas falaram no bate-papo, faz com que a guerra, se a gente for sábio, eu e a pastora, vai zerar nossa guerra por causa do bate-papo da semana passada. Porque o que elas estão frutificando, cara, excelente. Queria ter 100 pessoas, 200 pessoas? Sim. Não vou ser mentiroso ou hipócrita e falar, não, tá ótimo, as 10 pessoas, tá tranquilo. Tá ótimo, tá tranquilo, tô, mas eu queria mais, queria. Tô orando por mais, estou. Só que, na verdade, a frutificação dessas pessoas em específico naquele dia, e tem mais gente aí se movimentando, para nós, falei, cara, tá uma bênção, tá dando certo, tá dando fruto, então vamos ficar firme. Mas se a gente for olhar no natural, se a gente for olhar a nossa alma ministrada pela nossa natureza humana, pelo diabo, pelas setas incendiárias, pela memória visual, de 20 cadeiras, metade ficar vazia, e eu tenho mais 40 empilhadas aqui na minha frente, que é a minha esquerda, tem mais 40 cadeiras empilhadas aqui, porque ficava 50, 60 cadeiras na igreja, com 10 pessoas, dava um pânico maior. Eu falei, bom, vou reduzir pela metade o pânico. Ponho 20 cadeiras, tem 10 ocupadas, só faltam 10. Pelo menos meu visual só vê metade da frustração, não vê faltar 60. E fora que esteticamente ficava horrível. Que sentavam aqui, outro lá, 10 pessoas espalhadas. Então a gente reduziu ali a igreja, colocou em diagonal, 20 cadeiras, geralmente ocupa 10, 11, 12. E é uma guerra. Mas é uma guerra que Deus está trazendo coisas para a gente vencer. Então a gente vê o fruto dessas irmãs, é uma bênção, é um alento visível, palpável, e nós temos que nos apegar na palavra. Foi Deus que mandou abrir. Estava alugado aqui. A passagem do salão para minha casa tinha uma parede. E eu não estourei essa parede e abri a igreja como abre um bar, como abre um açougue, uma padaria, um mercado. Eu vou abrir um mercado. Não é para crente fazer isso também. Vou abrir alguma coisa, você vai orar, tudo. Mas eu estou falando assim, uma igreja é algo muitíssimo sério. Então não dava para eu agora, eu me arrependi de ter fechado, ter parado, agora eu retomei minha vida, eu vou abrir. Não fizemos isso. Senhor, se for da tua vontade, se é isso mesmo que é para fazer, prepara um ambiente, fala com a nossa vida, traz um entendimento.
E fomos orando. Coloquei para alugar, coloquei para vender. Falei, Senhor, se não abrir porta nenhuma, se não vender, se não alugar o salão, se não acontecer nada, nós vamos entender que é o tempo de reabrir o ministério físico mesmo. A gente já estava caminhando com o apóstolo bem no começo, ele já tinha liberado para a gente fazer alguma coisa. E aí, então, na data marcada, não vendeu nem alugou. Estourei a parede, arrumamos o que tinha que arrumar e abrimos a igreja. Então, tem uma palavra. Eu tenho uma direção de Deus para isso. Então, o que você tem de palavra? Ah, pastor, eu não tenho palavra nenhuma. Eu estou lutando aqui no aleatório. Eu tô indo. Então, você vai precisar de uma palavra. Você vai precisar sentar então, para tudo nessa área. Se você não tem uma palavra para te dar sustentação, você vai perecer na guerra. Então, você vai parar e vai falar, Senhor, nessa situação, eu preciso de uma palavra. Nessa situação, eu preciso de algo para me sustentar, porque eu estou cansado, estou cansado, não estou vendo saída, o tempo está passando, me dá uma palavra. Depois que Deus te der essa palavra, confirmando isso que você está fazendo, você retoma. Porque a palavra que nos sustenta vive. É a palavra que faz com que terça-feira eu vá abrir a porta para fazer o culto. Agora nós não teremos mais culto aos domingos. Nossos cultos serão de terça-feira. Na quarta-feira vai ter aqui só aqui local o bate-papo. E na sexta-feira, a partir do dia 7 de março, nós vamos começar a trazer um ensino a respeito de Shabat, para a gente estar desfrutando melhor do descanso, porque há uma resistência para nós desfrutarmos do descanso. Temos um descanso nominal, Shabat, mas às vezes passamos uma guerra violenta nesse dia. Então, de sexta-feira, não sei o horário direitinho, acho que vai ser, não sei o horário que a gente vai fazer, mas nós vamos ter um Shabat aqui, um ensinamento sobre isso, tomarmos uma ceia junto, de vez em quando um tempo de comunhão, isso vai ser transmitido também, quem puder participar. Então, culto de domingo não terá mais, culto terça-feira às 20 horas. Então, eu preciso entrar na terça-feira agora, amanhã, às 20 horas, vai ser o primeiro culto de terça. Pode ser que fique Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu e a pastor e mais dois. Que agora as pessoas ainda vão ter que adaptar o dia, o horário, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida. E ontem vieram no culto e ficaram sabendo que o culto é terça. Então pode ser que para essa semana fique complicado. E eu vou ter que ter alma para suportar aquilo. E quem vai estar alimentando a minha alma para suportar aquilo? Aquilo que eu recebo do meu espírito, e o meu espírito recebe do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te trazer uma palavra, vai trazer uma palavra ao meu espírito vai falar para a alma, se aquieta, funciona assim, fica assim, é desse jeito, é agora, e aí eu vou ficar quieto. Aí vai abrir lá, vai pregar, vai fazer o culto, vai dar glória, vai ceiar e vai vir para casa. E tá tudo bem. Com 2, com 10, com 20 ou com 500, porque não vai ser o número de pessoas, mas vai ser a palavra que te sustenta. No momento, não é o resultado final que te sustenta, é a palavra que te sustenta. No momento, você está sofrendo tanto por não ter uma palavra, ou por não estar crendo nessa palavra. E ficamos ansiosos pelo filho. E eu entendo por Zacarias e por Isabel que eles eram sustentados pela palavra. Não tinha um bebê chorando no braço, mas a palavra sustentava eles. Entendi. A palavra sustentava eles. Então, o que está te sustentando? Pastor, eu só vou sossegar quando eu tiver um filho chorando no meu braço. Não, dá para você sossegar agora. Dá para você ter paz agora. Dá para você entrar no lugar de descanso agora. Porque pela fé você vai crer que o filho vai chorar no teu braço. Mas enquanto isso, irrepreensível em todos os aspectos, em todos os ambientes, em todos os preceitos diante do Senhor teu Deus. Acabou. Vai ser feliz independente do resultado final. Vai ser feliz independente do marido vir, da mulher vir, do filho vir, da vida financeira mudar, da saúde. Dá para a gente ser feliz, dá para a gente viver outra coisa, dá para a gente desfrutar realmente de algo muito tremendo na presença do Senhor. Então, essa execução de juízo ela vai depender muito de nós estarmos alinhados por Deus para realmente nós começarmos a entender tudo que está ao nosso redor. Fazer uma leitura mais precisa, mais profunda daquilo que está, para nós entrarmos num descanso do Senhor. Um descanso eterno. Senhor, sou teu filho, o Senhor me ama, eu vou descansar, eu tenho fé.
Quem tem fé não se apressa, não fica desesperado, não fica correndo de um lado para outro como um caniço agitado pelo vento. Eu estou tranquilo. E Deus então vai operar. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos já eram de idade avançada. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, pela sorte coube-lhe entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, orando durante o tempo do incenso. E eis que um anjo do Senhor lhe apareceu, em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, ao vê-lo, ficou perturbado, e um grande medo apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E você experimentará prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então ele estava lá, cai a sorte sobre ele para ele ir lá entrar no templo, fazer a adoração, e um anjo aparece. E o anjo fala: cara, a sua oração foi ouvida, não temas. Que oração que foi ouvida? Senhor, gostaria muito de ter um filho, mas eu estou aqui te servindo. Senhor, gostaria muito que essa situação mudasse, mas eu estou aqui te servindo. Senhor, a tua oração, irmão, irmã, ela está sendo ouvida, fica firme, descansa no amor dele. Daqui a pouco virá para você uma palavra, daqui a pouco virá para você uma direção de como se comportar daqui para frente, porque você descansou na palavra e ficou firme e irrepreensível em todos os preceitos do Senhor. Daqui a pouco virá uma palavra: eu ouvi, está tudo bem e vai acontecer. Uma segunda, uma segunda etapa, uma segunda palavra, uma segunda direção, algo que vai trazer algo mais agora fechado para você. Ah, pastor, como eu queria ouvir que realmente vai dar certo. Só continua. Só fica firme, vai fazer o teu turno, vai fazer a tua parte da adoração, da entrega, da busca. Não retroceda, não volte atrás, não desanime, não abra mão de nada, nem de ninguém. Ah, vou abrir mão. Não abra mão de nada, nem de ninguém, nem uma unha ficará para trás. Essa vai ser sempre a proposta do adversário. Não, pode adorar, vai só os homens. Vai só. Moisés falou: cara, você não está entendendo o que eu estou falando. Nem uma unha, Faraó, nem uma unha ficará para trás. Vai sair todo mundo daqui, nós vamos embora, todo mundo, acabou. O tempo da escravidão vai ser executado o juízo. Eu tenho uma palavra. Ah, eu tenho uma palavra. Moisés tinha medo, Moisés era gago, Moisés teve dificuldade, Moisés questionou o chamado dele, Moisés foi uma guerra, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma marca. Aquela sarça ainda queimava aos olhos dele. Ele falou assim: cara, Deus falou comigo. Não vai ficar nenhuma unha, não tem negociação, não tem conversa, tem nada. Não tem nada, eu não vou abrir mão de nada. Eu tenho uma certeza absoluta de quem me chamou, de quem falou comigo, a rota que ele me deu, por onde eu tenho que sair, por onde eu tenho que ir embora e quem vai comigo. Não tem conversa. Fique firme naquilo que você tomar de decisão. Não tem conversa. Nem uma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Lembra da marca. Lembra da chamada. Lembra daquela sarça queimando na tua frente. Lembra da marca de Deus. Lembra da autoridade dos egípcios sendo engolidas ali na primeira manifestação. A serpente, a vara de Arão se transformando e engolindo as outras serpentes. Aquela manifestação de recolher no mundo espiritual. Amém. Recebe mesmo, pastora. De recolher toda a autoridade daquele lugar. Então fique em paz. Fique em paz. Eu não vou me perder, nenhuma unha ficará. Não negocie com o adversário por causa da pressão da luta. Parece que é uma boa proposta. Parece que o inimigo está cedendo, mas ele não está cedendo.
te dando parcialmente aquilo que você gerou em oração, ou aquilo que Deus mandou você fazer, o inimigo não está cedendo, ele está justamente resistindo para que você se perca do propósito e aí não vai acontecer nada. É um ilusionismo que ele lança. Não, já está bom, né? Eu ia ficar assim, mas aqui dá para negociar. Mas o que Deus falou para você? Dentro do que você tem de palavra, de direção, não negocie nada. Não abra mão nada, não sai de nenhum propósito, de nenhum lugar. Fique firme em tudo aquilo que Deus estabeleceu. Não saia desse ambiente. E você experimentará prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. João Batista se tornara depois esse profeta e muitos realmente se regozijaram com o nascimento dele. Não era só uma alegria dali de Isabel gerou, mas eu creio que ele estava já profetizando aqui, liberando uma palavra. Cara, isso aqui, esse filho que você está gerando na sua velhice, esse filho que você está gerando, continuando irrepreensível em todos os preceitos do Senhor, esse filho que você está gerando com a sua esposa, você vai ter prazer e alegria de ver essa bênção, esse bebê chorando no seu braço. Mas esse filho vai trazer alegria para muita gente. Vai transformar a rota profética de muita gente. Então, o que você está gerando é muito maior do que a gente está pensando muitas vezes. E nós estamos aqui choramingando, nós estamos aqui entristecidos, falar, mas o que vai acontecer? Para onde que eu vou? O que vai dar? O que vai... E é hora da gente descansar. É hora da gente ficar, porque nós não sabemos o que Deus está fazendo. Até onde Ele vai nos levar. O que vai acontecer através disso que nós vamos gerar. Só fique firme para gerar. E deixa o resto com Deus. E vai ser depois ter prazer e ter alegria. Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. E fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais para aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, a fim de habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí Zacarias vai entrar aqui na argumentação dele humana, nos questionamentos dele normais, mas nós não vamos entrar nessa parte aqui, pelo menos hoje. Então, o anjo vem, fala para ele, cara, sua oração foi ouvida, vocês vão gerar uma criança, essa aliança, vocês vão gerar uma criança, e dentro desse gerar dessa criança, ele tem um destino profético, ele tem uma marca, porque vocês foram responsáveis em trazer uma criança para a Terra com uma genética mais limpa possível. Então, nós estamos falando de genética porque ambos irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor, Zacarias e Isabel. E eles geram. Então, Deus estava esperando um casal com uma genética mais limpa possível, logicamente com o pecado natural, mas uma genética espiritual mais limpa possível, uma vida para poder trazer alguém com uma potência tão grande para ser o precursor de Jesus Cristo, para ser aquele que abriu o caminho, para ser aquele que... Ele precisava de alguém que tivesse uma pegada. Então, Deus foi coordenando todas as coisas. Então, ele acha Zacarias e Isabel, depois ele acha José e Maria, tempinho depois, e ele encaixa tudo isso e traz alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre, com uma voz profética absurda. Agora nós vamos ler aqui Mateus 11. Mateus 11 vai falar assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo, ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João.
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Então, depois desse gerar de João Batista, de Zacarias, Isabel gerando João Batista, vem então Jesus num dia e fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Então, nós temos aprendido que João Batista era uma voz que clamava no deserto. E por que ele atraía as pessoas? Porque as pessoas estavam perdidas nos seus pecados. E as vozes disponíveis eram vozes de pequem mais, adulterem mais, roubem mais, prostituam-se mais. E quando aquela voz ecoa espiritualmente longe, então as pessoas começam a ser atraídas para aquele lugar. Tem um imã de atração que puxa porque tem uma voz diferente. Você precisa ser uma voz profética que tem uma voz diferente, que atrai o pecador para te ouvir, para tirar o pecador do meio da multidão, porque no meio da multidão ele está ouvindo a mesma coisa e ele não tem expectativa de mudança. Mas João Batista não foi lá pregar, ele não abriu uma igreja lá, ele foi lá para o deserto. E as pessoas iam lá, ouviam a palavra, se arrependiam dos seus pecados e iam ser batizados por ele. Então, esse é o homem que Deus levantou através de Zacarias e Isabel, com uma genética limpa, onde Cristo vem falar: dos nascidos de mulher, não tem nenhum com uma genética tão limpa. Não tem nenhum com algo tão puro para poder fazer esse trabalho que ele veio para fazer, para abrir o caminho aí para que eu viesse. Mas no reino de Deus, o menor é maior que ele. Mas na terra, nascido de mulher, ele é o cara que veio com essa marca. Então, que marca você e eu temos na nossa genética? Ou que marca nós passamos para a nossa descendência, que precisa ser limpa, porque isso está atrapalhando com que realmente o juízo seja executado, porque tem marcas na nossa genética que estão realmente impedindo que a nova marca de Cristo venha nessa área. Então, nós estamos falando hoje de limpeza de genética, de colocar a vida em ordem, de poder dar uma condição dessa que Zacarias e Isabel trouxe para João Batista. Uma genética limpa. Algo que eles pudessem receber ali o máximo da presença de Deus, o máximo da manifestação, o máximo da clareza, da revelação do chamado dele. Para ele poder, então, tocar numa geração e para ele poder também abrir esse caminho para Jesus Cristo. Então, desde o ventre da mãe, ele era já cheio do Espírito Santo. A ponto de Maria chegar grávida naquela casa, já com Jesus no seu ventre, e João Batista dá um pulo lá. E Isabel fala: o menino ficou doido aqui dentro. E o que me faz receber, ter a honra de receber a mãe do meu Senhor? Então, Isabel era monstruosa no discernimento, no entendimento. Eu falei: Maria, você é minha prima, você é gente boa, pode entrar, mas você carrega o meu Senhor. Você carrega o meu... Que honra você, que honra é essa? De receber a visita da mãe do meu Senhor. De receber o Senhor dentro da minha casa. E aquela mulher fica ali. E aquela visita para mim, já falei isso algumas vezes, o meu entendimento é que, na verdade, Maria não estava indo visitar Isabel, mas Jesus estava indo visitar João Batista. E eles ficaram ali de barriga para barriga. E Jesus falou: vou te ministrar. Escuta. João, escuta. Seu nome é João, você vai batizar, você é o Batista, e deixa eu te ensinar. E ele ficou ali, então. Aquele tempo que ela ficou naquela casa, Jesus ministrando de barriga para barriga, de bebezinho para bebezinho. E ele foi ministrando, 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 para que João já nascesse
cheio do Espírito Santo que ele já era, com uma marca do céu, com uma genética limpa e já com entendimento passado por Jesus Cristo. Não sei se você consegue crer nisso ou não, mas para mim, Jesus ficou ali aquele tempo todo pregando, ensinando, ministrando, para que aquele homem nascesse e cumprisse o propósito dele na terra. E Isabel podia ver, reconhecer, dentro de uma barriga, um fetozinho, que era o Senhor dela, que era algo que ia trazer uma mudança tremenda. E ela carregava no seu próprio ventre alguém que ia anunciar isso, alguém que ia começar esse trabalho, porque ela se preparou, ela se guardou irrepreensível em todos os preceitos do Senhor, até o dia da visitação, estéril e de idade avançada. Qual que é o teu problema? Qual que é a minha limitação? O que está nos paralisando? O que você tem? Amém. O que você tem de impedimento? Ela era idade avançada e ela era estéril. E para Deus, isso não muda nada. Para Deus, isso não alterou em nada. O marido também já era de idade avançada. E também não mudou em nada. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que você tem argumentado até diante de Deus? Fala, Deus, não vai dar, porque olha isso aqui. Isso aí para Deus não é nada. Haveria algo demasiadamente difícil para mim? Teria algum impossível? Teria alguma coisa que eu não possa fazer? Teria alguma coisa que eu não posso realizar? O que você tem para argumentar diante de Deus que para você é o fim da sua linha? Não é o fim da sua linha. Isso daí para Deus já está pronto, já está resolvido. Ele já fez para você. E já fez para mim. Estéril? Idade avançada? Sem dinheiro? Doente? Do casamento para divorciar semana que vem? Nada disso é problema. Se nós limparmos a genética, acertarmos a nossa vida, ficarmos irrepreensíveis diante dos preceitos do Senhor e recebermos a visitação e termos a presença do Espírito Santo, nós vamos rompermos. O juízo será inevitável e natural. Muito mais simples do que a gente pensa muitas vezes. Às vezes as pessoas entram perguntando, mandam no privado, ou às vezes perguntam no grupo, como que eu executo esse juízo, como que eu faço essa oração? A gente tem falado, tem ensinado, mandado alguns modelos do que a gente faz, do que a gente entende, mas na verdade, organicamente, naturalmente, aqui tem uma rota para nós. Fique irrepreensível, continua buscando, continua crendo, a tua oração vai ser ouvida, você vai gerar algo muito tremendo, isso vai te representar e as coisas vão acontecer e você já executou juízo e acabou. Tem coisa na minha vida, na tua vida, que você vai ver mudar, você nem percebeu o que você fez. Porque você vai entrar num lugar em Deus tão diferenciado, você vai estar tão limpa por dentro, a tua genética vai ser tão transformada, você vai estar tão resolvida nessa área, que você vai falar assim, eu nem lembro de eu ter orado nisso, de eu ter executado juízo sobre isso, mas isso aconteceu. Mais para frente, nós vamos abrir um tempo de testemunho e você vai dar um testemunho e falar, pastor, isso aqui aconteceu, mas eu não executei. Mas você executou com o teu procedimento, com a tua postura, com a tua decisão, com a tua fé, de ficar firme. Isso vai executar juízo naturalmente. Talvez algo que você nem lembre de orar. Talvez algo que eu nem lembre de apresentar. Porque nós vamos olhando as nossas maiores guerras, aquilo que nos sufoca, nos estrangula mais, e aquilo que já está há tanto tempo, mas existem coisas que Deus quer fazer e fala, cara, isso aqui mudou totalmente. Isso aqui virou outra coisa. Essa área da minha vida aqui, e eu nem fiz nada, entre aspas. Porque no posicionamento que nós vamos tendo, de acordo com de decisões favoráveis à palavra que nós vamos tomando, o juízo virá. Acabou. O juízo virá. O juízo de Deus virá favorável à nossa vida e à nossa causa. E nós vamos poder ficar bem tranquilo. Que dia que vai ser o dia do anjo para falar comigo e com você? Que dia nós vamos receber a testificação do céu que a nossa oração foi ouvida e que vai acontecer o que nós pedimos? Nós estamos esperando esse dia. Para Zacarias, ele nem imaginava que ia acontecer aquilo. Tanto é que ele fica assustado. Ele fica ali em pânico ao ver um anjo lá dentro com ele. Talvez a tendência dele fosse assim, estou em pecado, vou morrer. Porque ele sabia que se entrasse ali,
e se tivesse qualquer brecha ali, não tivesse bem guardado mesmo em Deus, morreria. O que você está pensando quando você recebe assim, uma manifestação, algo diferente, você vai falar assim, isso aqui não pode ser para me abençoar, vou morrer. Você já está tão pronto à morte dentro da nossa vida, você já está tão preparada e preparado para má notícia, para coisa dar errado, que a visitação do anjo para você e para mim, às vezes, é para a morte. Mas fique em paz. O anjo vai te trazer uma palavra de vida. O anjo vai te trazer uma palavra de restauração. O anjo vai te trazer uma palavra de cumprimento daquilo que você gerou. Não é para a morte, é para a vida. Isso que vai te visitar não é para a morte, é para a vida, em nome de Jesus. Então, sai de todo ambiente de condenação, de acusação, de medo, de insegurança. Ficamos, às vezes, aprisionados em lugares e falamos assim, cara, Deus já não me visita. E quando Ele me visitar, vai ser para me punir. Quando Ele me visitar, vai ser para me matar. Quando Ele me visitar, vai ser para acabar com a minha vida. Deus vai te visitar para mudar a tua sorte. Para colocar um bebezinho para chorar no teu braço. Seja ele o bebê que você está gerando. Um bebê vai chorar no teu braço. Um bebê cheio do Espírito Santo. Um bebê que vai mudar a rota profética. Um bebê que vai mudar tudo ao teu redor. Um bebê que vai trazer alegria para muitos. Um bebê que vai testificar do poder e da misericórdia e da graça de Deus a favor da tua vida. O que você está gerando? Fique em paz. O anjo vai te visitar para colocar isso no teu braço. Para colocar isso, para realmente você falar, cara, valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena ficar firme e irrepreensível diante de todos os preceitos dele. Apesar da dor, apesar da angústia, apesar da frustração, apesar do medo, apesar, valeu a pena. Está chorando. Chora, João. Chora. Chora, João. Chorar. Geralmente as crianças choram, a gente fala, fica quieto, o que você precisa? Mas eu creio que para Zacarias e para Isabel, aquele choro era uma sinfonia do céu. Era algo tremendo. Não era um choro que incomodava, mas era, cara, tem um filho, ele está vivo, ele chora. Chora, João, pode chorar. A mãe quer ouvir, chora, por favor. Você vai ter alguma coisa no teu braço. Você vai falar, chora, chora. Esse choro é o que vai estar me consolando, é o que está me trazendo agora a alegria, o prazer que o anjo me falou que eu teria. Você vai ter alegria, você vai ter prazer. Então chora, João. Pode chorar. Chora aqui com o pai. Chora aqui com a mãe. Isso vai mudar a tua rota profética. Isso vai mudar totalmente o teu destino, o teu rumo, o rumo da tua família, da tua casa. Então faça uma checagem, uma vistoria hoje na tua genética, tanto aquilo que você passou, tanto aquilo que você recebeu. E faça orações por identificação pelos seus antepassados, por aquilo que você sabe que você recebeu de marcas genéticas que pode estar te atrapalhando. Limpe esse mundo espiritual, peça perdão sobre isso e limpa a tua genética. E se você sabe que a tua criança já foi gerada num ambiente de uma genética estranha, fala para o Espírito Santo te revelar. E limpe também a genética dos teus filhos. Limpe a genética da tua esposa. Limpe a genética do teu marido, você é um com ela. Então faça esse trabalho nesse dia, para que você fique num ambiente propício a receber a visitação de Deus, a receber essa manifestação do amor de Deus, e você poder ver, então, o juízo executado. João chorando no braço era o juízo executado contra a esterilidade, contra a idade, contra todos os adversários daquele casal. E João, então, no braço, era a materialização do juízo de Deus a favor deles. Então, em nome de Jesus, façamos esse trabalho, tenhamos essa entrega diante do Senhor. Não retroceda, não desista, não desanime, não acho que não é para você. Limpe a tua genética e vamos executar juízo.
sobre nossos adversários, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, às 7h30. Abraço, shalom.